Você já imaginou como seria se pudesse voltar no tempo e mudar algum acontecimento do passado? E se fosse possível ir para o futuro em uma máquina do tempo? O que você faria? Mas será que é possível viajar no tempo? E o que é o tempo, afinal? Vamos junto entrar nessa viagem? O conceito de viagem no tempo sempre capturou a imaginação de estudiosos e leigos. As teorias da física não excluem a possibilidade de viagens no tempo, mas existe uma grande diferença entre a possibilidade natural e ter condições de executar um evento. Afinal de contas, algo ser possível não significa ser executável. Para entender essa viagem toda, é importante entender algumas teorias. A física analisa o tempo como sendo uma quarta dimensão, ou seja, eu e você, todos nós, observamos e interagimos com altura, largura, profundidade e tempo. E essas dimensões temporais e espaciais estão diretamente conectadas. O espaço e o tempo estão entrelaçados e englobam todo o universo, formando o chamado contínuo espaço-tempo. E é aí que entra a teoria da relatividade proposta por Albert Einstein em 1905. Basicamente, Einstein mostra a relatividade do tempo para observadores em condições distintas. Assim como um objeto é percebido de forma distinta por observadores em diferentes posições, o tempo pode ser analisado em diferentes perspectivas. Isso aparece no filme Interestelar, que mostra como um buraco negro poderia retardar a passagem de tempo, fazendo com que uma hora próxima a ele demore dezenas de anos para um observador distante. Esse filme, aliás, é sempre um ótimo exemplo, talvez o melhor, quando falamos de teoria da relatividade no cinema. Tá, agora vamos ouvir quem realmente entende sobre o assunto? Diogo Souto é físico e PhD em astronomia e vai explicar pra gente um pouquinho melhor esse assunto. Olha só. Existem de fato algumas teorias que pressupõem que a viagem no tempo seja possível, mas essas teorias dizem que talvez seja possível nós viajarmos para um tempo futuro, nunca para um tempo passado. E quais são essas principais teorias? Basicamente é a teoria de Einstein, né, que ele descreveu que o tempo e o espaço, na verdade, são exatamente a mesma coisa, né? A gente consegue interligar o tempo e o espaço, então a gente consegue encurtar o espaço ou encurtar o tempo. Então, nesse sentido, né, a gente consegue avançar no tempo de uma forma mais, teoricamente, muitas entre aspas, né, mais fácil. A gente tem também outras teorias que são muito mais no âmbito da teoria e pouco provável, né, de ser conseguido, da gente conseguir atingir uma coisa prática, né, na natureza, que, por exemplo, é a teoria das cordas, né, e também aquela história, né, que alguns de vocês possam conhecer, né, dos buracos de minhoca, que ali já tem a ver com a mecânica quântica. Então são ambientes, né, muito mais difíceis da gente conseguir reproduzir com a tecnologia que a gente tem atualmente e também com a tecnologia que eventualmente a gente tenha no futuro. Pois é, pessoal, nas últimas décadas, físicos bem conhecidos como Kip Thorne e Stephen Hawking produziram uma série de pesquisas sobre modelos relacionados a máquinas do tempo. E a conclusão geral dessas pesquisas é que a natureza proíbe esses ciclos do tempo. Na conjectura de proteção cronológica de Hawking, ele explica que a natureza não permite mudanças em sua história passada para nos poupar dos paradoxos que poderiam surgir caso a viagem no tempo fosse possível. E você provavelmente já deve ter ouvido falar de algum desses paradoxos aqui. O primeiro é o chamado paradoxo do avô, no qual um viajante do tempo volta ao passado e mata seu próprio avô quando ele ainda não tinha seus filhos. Se você assistiu a terceira temporada da série The Umbrella Academy, você certamente sabe do que eu tô falando. Elmer is about to invent time travel.
You see, Elmer has decided the key to his future happiness is to go back in time and kill his grandfather. Sidney Tatelman? That's me. Elmer killed his grandfather, so his mother was never born. But if his mother was never born, Elmer no longer exists. But if Elmer no longer exists, how could he possibly kill his grandfather? And around we go. Elmer has created a paradox, the grandfather paradox. E quem assistiu Dark foi apresentado a outro conceito muito popular quando falamos de problemas gerados por viagens ao passado: o paradoxo de Bootstrap. Pensa comigo, pode uma coisa existir sem ser criada? Com a ajuda da viagem no tempo, talvez. Basicamente, esse paradoxo diz que em um cenário em que a viagem no tempo para o passado seja algo possível, um objeto pode existir sem nunca ter sido criado. Em um paradoxo de Bootstrap, um simples objeto ou informações do futuro são enviados direto para o passado. Isso acaba criando um ciclo infinito, em que aquele objeto não tem mais nenhuma origem real. Bem, paradoxos são, por definição, algo que quebra a lógica. E se as viagens temporais fossem realmente possíveis, deveriam existir leis naturais que impedissem que um viajante alterasse a sua história ou que garantissem que as mudanças sempre resultassem no mundo deixado por ele. Como na série Loki, por exemplo, onde conhecemos a Autoridade de Variância no Tempo, a TVA, uma organização fictícia que protege o fluxo do espaço-tempo em todo o multiverso. A série dá a entender que o objetivo da TVA é garantir que haja apenas uma linha do tempo correta fluindo, e por isso eles podam todas as ramificações que se distanciam muito dessa linha central. Hoje, os Guardiões do Tempo protegem e preservam o devido fluxo do tempo para todo mundo e para todas as coisas. Às vezes, pessoas como você desviam do caminho que os Guardiões do Tempo criaram. Chamamos elas de variantes. Talvez tenha começado uma guerra, ou só esteja atrasado para o trabalho. O que quer que tenha sido, sair do seu caminho causou um evento Nexus, que se ninguém fizer nada, pode se ramificar loucamente, levando a outra guerra multiversal. Confuso, né? Mas também fascinante. E como a gente viu até agora na cultura pop, as empolgantes consequências da teoria da relatividade deram asas à imaginação de escritores e roteiristas. E desde então não faltaram obras sobre buracos de minhoca, viagens e paradoxos temporais. Isso quer dizer que o que os homens têm adorado por milênios, o Deus que mantém tudo unido, que esse Deus nada mais é que o próprio tempo. Não uma entidade que pensa e age, mas a lei física com a qual se pode barganhar tão pouco quanto o próprio destino. Deus é o tempo. Vale dizer que as obras sobre viagem no tempo, por mais incoerentes que sejam, são muito essenciais. Como os clássicos De Volta para o Futuro, Os 12 Macacos e Doctor Who. Elas nos obrigam a refletir sobre esses paradoxos e nos ajudam a desenvolver uma ideia menos fechada sobre o tempo, algo que a física já faz há mais de 100 anos. Por isso, o Guia Nerdice de hoje tá cheio de dicas preciosas para você. Afinal, nunca é demais assistir a um bom filme sobre viagem no tempo e desafiar suas convicções sobre a natureza. E para começar, eu vou indicar ele, um dos queridinhos de muita gente. O filme Efeito Borboleta, de 2004. O longa foi muito injustiçado e esnobado pela crítica especializada da época, mas se tornou um clássico da ficção científica e cativo do público. E se você já assistiu, sabe que é muito mais do que a história de Evan Treborn, um indivíduo insatisfeito com a sua vida que descobre ser capaz de viajar no tempo. Aliás, Efeito Borboleta não é só um nome de um filme, viu? Ele é um termo que faz parte da teoria do caos,
que foi analisada pela primeira vez nos anos 60 pelo filósofo e matemático Edward Lorenz. O nome vem do exemplo mais popular que conhecemos, que diz que um simples bater de asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um enorme furacão no Japão. Ou seja, tudo tem um curso pré-programado e caso ele seja alterado, ainda que de forma muito pequena, tudo pode dar errado em outra parte. Se você curte teoria do caos, esse filme é perfeito para você. Agora pensa num filme obrigatório quando se trata de viagem no tempo. Para mim, esse é Donnie Darko, um dos meus filmes favoritos da vida. O longa de 2001, dirigido por Richard Kelly, é considerado complexo e até absurdo. Para você ter noção, ele tem gerado diversas teorias e discussões há mais de 2 décadas, conquistando o status de filme cult. Donnie é um adolescente solitário que sofre de sonambulismo. E as coisas ficam estranhas quando ele começa a ter visões do Frank, uma figura fantasiada de coelho que lança uma contagem regressiva para o fim do mundo. Entre o que faz sentido no mundo de Donnie Darko e o que é só especulação, há uma linha muito tênue. Tudo bem, talvez você não entenda o filme, mas eu tenho certeza que ele vai mexer com a sua cabeça. E se você quer algo diferente, então você precisa assistir o anime de romance Your Name ou Kimi no Na wa, lançado em 2016 e dirigido por Makoto Shinkai. No longa, Taki e Mitsuya são 2 jovens que não se conhecem, mas conseguem se conectar por imagens de seus sonhos, chegando até a trocar de corpo. Diferente da maioria das obras sobre viagem no tempo que eu citei aqui, essa não é uma obra pretensiosa. Longe disso, viu? Com um roteiro sensível que permite que diversas emoções fluam durante pouco mais de 100 minutos de produção. Tá, sai, mas se eu quiser um romance com viagem no tempo que não seja anime, então minha dica extra para você é o filme Questão de Tempo, de 2013. Para aquecer o coração e se divertir em todas as linhas temporais. Can travel in time. Wow. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? Obviously, I should have thought this through more. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face too. And I haven't even looked further down. Pois é, pessoal. O que fica evidente é que não há nada definido sobre viagem no tempo. Nada que garanta que ela seja possível ou não. E esse é um dos grandes charmes da ciência. A incerteza que move cientistas de todas as áreas a investigarem cada vez mais profundamente a natureza que vivemos. Eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado muito essa viagem do Nerdice de hoje. E é claro, se você curtiu o Nerdice, não esquece de dar uma passadinha nas nossas redes sociais. Curtir muito, comentar e compartilhar para todos os seus amigos. Te vejo lá! Tchau!